Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui se deu a morte espiritual. Agora, no versículo 7, nós vemos o que é que nós, humanidade, fazemos, nós, pessoas, fazemos quando nós ahm, cometemos erros, quando nós pecamos, que quando nós cristãos, cometemos pecado, se não tivermos bem cientes de que Jesus fez o que fez por nós na cruz, nós começamos a arranjar muitos subterfúgios, né? Muitas maneiras de cobrir os nossos próprios erros. E foi o que eles fizeram. Porque a partir do momento que eles pecaram, o versículo 7 diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ou, outro termo bíblico, viram a nudez, a sua nudez. Estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Fizeram para si aventais com folhas de figueira. A figueira tem outro simbolismo e as folhas da figueira e os frutos da figueira têm outro simbolismo, não é? Quando Jesus amaldiçoou a figueira foi porque ela tinha folhas, mas não tinha frutos, não é? Ela estava aparentemente muito bonita, uma figueira com folhas muito bonita, mas ela não tinha os frutos e Deus procura os frutos, ele não procura a religião. As folhas simbolizam a religião, os frutos simbolizam o relacionamento com Cristo, dando frutos. Vou repetir. As folhas da figueira simbolizam a religião, os frutos simbolizam o relacionamento com Cristo, dando frutos, resultados, ter resultados na nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então Adão e a Eva, a primeira coisa que pensaram foi religião. Foi vamos cozer, como diz a Bíblia aqui, folhas de figueira e vamos fazer aventais para cobrir a vergonha da nossa nudez. A vergonha da nossa nudez simboliza o pecado, não é? No versículo 8 até ao versículo 20 é a prestação de contas. Prestação de contas de Adão, Eva e a serpente. Nós vemos que Deus perguntou a Adão o que é que se passou e o Adão disse: Foi a minha mulher, foi a mulher que tu me deste. Deus perguntou a Eva e a Eva disse: Foi a serpente que me enganou. E depois Deus começa a julgar, não é? A julgar, a dar o castigo, começando pela serpente, Satanás, depois passa para a mulher e depois passa para o seu primeiro homem criado, que é o Adão, e terminou aí a prestação de contas. Agora olha para o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnicas de peles e os vestiu. A Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que é que o Adão e a Eva fizeram? Pecaram. Como consequência, teria de haver derramamento de sangue. Peles. Deus não criou túnicas de peles do nada, como ele criou no princípio, haja luz e houve luz. Ele não disse haja túnicas de peles e houve túnicas de pele. Não, porque ele terminou a sua criação no final do dia sexto. Por isso é que eu precisei de ir lá, e é a minha maneira de pregar, que eu tenho que dar uma base, não é? Eu não posso saltar e saltar e saltar e depois não tem fundamentos. Deus criou tudo até o dia 6, final do dia 6. No sétimo ele descansou, ou seja, não fez nada e santificou esse dia. Aqui nós vemos que Deus fez túnicas de peles. Onde é que Deus foi buscar essas peles? Ele teve que matar. A primeira morte física foi Deus que cometeu, matando um animal. Para quê?
para a remissão dos pecados em primeiro lugar, porque sem derramamento de sangue, está escrito em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há, há pouco falei a palavra, agora esqueci da palavra, é o meu português a falhar, remissão, já cheguei, já me lembrei. Não há remissão de pecados, então o próprio Deus teve que derramar sangue. O próprio Deus teve que matar. E vamos tratar aqui o próprio Deus como o seu nome, que é Jesus. Porque Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Jesus já teve que matar um animal, que a gente já vamos ver qual é o tipo de animal. Não está descrito aqui, mas nós podemos lá chegar. Jesus teve que matar um animal para derramamento de sangue por causa do pecado de Adão e Eva. E o pecado de Adão e Eva é o nosso pecado, não é? Porque quando ele pecou, todos pecaram. Assim como quando Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz, de todos os nossos pecados foram pagos. Por um homem entrou o pecado e por outro homem entrou a salvação, a vida eterna, que é Jesus. Então, Jesus teve que matar um animal e nós podemos já saltar, eu até vou saltar aqui as minhas notas para ver que tipo de animal é que era. Está em Levítico capítulo 1, uma passagem que nos dá a informação da possibilidade de que animal era esse, não é? Acho que é simples nós lá chegarmos, porque nós vemos vezes e após vezes na Bíblia que é um cordeiro sem mancha, imaculado, e Deus não vai contra a sua palavra. Levítico capítulo 1, eu já estava em Josué. Levítico capítulo 1, se ainda não deu um like, dê um like. Se quiser seguir no canal, subscrever no canal do YouTube. Em Levítico, versículo 1, capítulo 1, do 1 ao 6. Diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor Jesus Cristo, Jesus é o Senhor, Filipenses 2, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, está a ver? Holocausto de gado. Oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Porá sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. Expiação, pagamento do seu pecado. Depois degolará o bezerro, aqui já está a falar que é bezerro ou cordeiro, perante o Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Agora o versículo 6. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Esfolará é retirar a pele. Então nós vemos o que é que Deus fez, porque Deus não manda fazer nada no sacerdócio para Arão e os seus filhos que ele também não o faça, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Está escrito em Hebreus 4, no versículo 14 e 15. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aquilo que nós vemos no Velho Testamento os sacerdotes a fazerem é aquilo que Jesus faz até hoje. É aquilo que Jesus já fazia e é aquilo que ele faz até hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote diante de Deus o Pai, não mais sacrificando animais, porque ele foi o último sacrifício, não é? Mas intercedendo, sendo o nosso mediador, e por isso a própria palavra, acho que é nesta mesma passagem de Hebreus 4, que diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque Jesus esteve aqui na terra e então compadece, tá bom? Se nós lermos também em Levítico 9, mais sobre o esfolamento, Levítico 9, versículo 8. Então Arão se chegou ao altar e degolou
o bezerro da expiação que era por si mesmo, bezerro ou cordeiro. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redanho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro, ou a carne e a pele, o Senhor, porém a carne e o couro, ou a pele, queimou com fogo fora do arraial. E foi por isso que Jesus foi crucificado fora do arraial. Jesus foi completamente esfolado, meus irmãos. Você, quando lê Isaías 53, você tem que ver isso lá. Porque se você costuma e gosta de ver filmes sobre, por exemplo, Paixão de Cristo, é um filme que eu gosto bastante e muitas vezes criticado por ser muito específico, né? Explícito é a palavra que eu queria dizer. Naquele do sangue, nas marcas, naquelas coisas todas. Mas se fosse feito o filme em termos explícitos fisicamente daquilo que aconteceu, teria sido muito pior. Porque a palavra diz em Isaías 53, e começa até no Isaías 50, que não havia beleza alguma nele. As pessoas não conseguiam olhar para ele diretamente. E você e eu temos que entender que Jesus na cruz era eu e tu na cruz. Toda a vergonha que Jesus passou era a nossa vergonha. Toda a rejeição que Jesus teve, que as pessoas nem conseguiam olhar para ele, é a nossa rejeição. Ele se fez maldito para que a gente fosse benditos, para que as bênçãos de Abraão viessem em nós. Ele se fez rejeitado para que a gente fosse aceito diante de Deus o Pai. E nós temos que entender isso. E tudo isso que eu estou a falar agora tem a ver com aquilo que Jesus fez ao dar as peles como avental para dar ao Adão e a Eva. Missionária Marisa, estou a jantar, mas estou aqui. Fortíssimo. Um filme muito forte. Eu fartei-me de chorar. É. Mas foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que isso. Jesus foi completamente esfolado. Você consegue entender que, ou nós conseguimos entender, porque até a mim é difícil entender porque eu não vi, não é? Mas consigo imaginar de acordo com o que a palavra fala. Jesus foi tão maltratado que ele começou por arrancaram-lhe os pelos da cara. Os pelos da cara é barba. Eu tenho barba e graças a Deus não tenho cabelo, se calhar, graças a Deus, não sei. Não me faz muita diferença. Mas arrancar o pelo da barba ou arrancar o pelo da cabeça, a dor é diferente. O pelo da barba dói mesmo, mas dói. Jesus lhe arrancaram a barba. Você consegue entender ou imaginar os hematomas que estavam na cara de Jesus? Lhe deram na cara de Jesus. Espetaram-lhe a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. As chicoteadas foi no seu corpo. Não está a dizer que foi só numa parte, foi em todo o seu corpo. Na ponta das fitas de couro estavam pedaços de ossos que cravavam na carne de Jesus. E quando eles puxavam para dar a próxima chicotada, a carne arrancava-se. Jesus estava completamente esfolado, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus para pagamento dos nossos pecados. Ele foi completamente esfolado. E nós vemos aqui, em Gênesis 3:21, que Deus fez peles. Fez aventais, de peles, para cobrir a vergonha da nossa nudez. A vergonha da nossa nudez que está também descrito em Apocalipse, numa das cartas às 7 igrejas, não é? E não vês a vergonha da tua nudez, que é uma das cartas, acho que é a penúltima, ou é a última das cartas das sete igrejas, até podes ir lá
um instante, está em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 neste caso. Que está na igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. A vergonha da tua nudez é o pecado. A nossa roupa, a nossa, a nossa veste, a nossa cobertura é o sangue de Jesus. E por isso, diante de Deus, nós não estamos a mostrar a vergonha da nossa nudez. Diante de Deus, o Pai, porque nós estamos cobertos com o sangue de Jesus, o, o pecado, o pecado está coberto. Ele nos cobriu com o seu sangue. Ele cobriu os nossos pecados com o seu sangue. Nós continuamos a ser pecadores, mas agora nós estamos cobertos com essas peles, de cordeiro, que é o próprio Jesus. Nós estamos cobertos, nós agora estamos em Jesus. Não é? Imagina aqui que eu estou a ilustrar com as minhas próprias mãos, mas pronto, nós somos esta mão pecadora e Jesus nos cobre com o seu sangue, com a sua proteção. Nós agora estamos em Jesus e por isso nós podemos estar à direita de Deus Pai em Cristo Jesus, porque nós estamos com essas peles, com esses aventais de pele que Jesus, o próprio Jesus nos deu. E ao fazer a Adão e a Eva, podemos lá voltar em Gênesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 21, ao Jesus fazer a Adão e a Eva, ele estava logo a mostrar o amor que ele tem por todos nós. Adão significa humanidade. Em Adão, nós todos, ao nascermos, fomos criados adâmicos, fomos nascidos adâmicos, pecadores. E Adão foi coberto com essas peles. Deus, Jesus, como sumo sacerdote, providenciou imediatamente a cobertura para a vergonha da nudez de Adão e Eva, que mostra o amor dele para com a humanidade. Ele providenciou uma coberta para a vergonha da nossa nudez, para os nossos pecados.